Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade na área, mais uma vez. E queridos, o nosso objetivo da aula de hoje é começar os estudos de um sólido muito importante na geometria espacial, que é o sólido chamado cilindro. Os cilindros, para efeito de prova, é um dos sólidos que mais caem nos vestibulares. Seja ele um vestibular tradicional de segunda fase, seja ele o nosso vestibular mais tradicional, o Enem, assim como em provas específicas, como o PISM-2, que despenca sólidos geométricos e principalmente cilindros. A noção de cilindro é, com certeza, uma das noções mais importantes dentro da geometria espacial e você não vai ficar fora dessa. Não adianta colocar na velocidade 2.0 e eu vou, Thiago, falar assim, porque não vai aprender. Então, pausa o vídeo quando necessário. Escute bem esta aula, porque é muito, mas muito importante este sólido. Então, vem comigo, porque esse sólido é o do Borogodó na sua prova, beleza? Então, vamos começar aqui, querido, a nossa projeção de geometria espacial, partezinha de cilindros. Lembrando que nós já vimos o que de fato é um prisma e como se faz exercícios de prismas, correto? Então agora nós vamos começar a apresentação do conteúdo chamado cilindros em 3, 2, 1. Amores de my life, este espetáculo de homem apresenta para você hoje conceitos de geometria espacial que envolvem a definição e as características de um cilindro. Cilindros, de maneira geral, é muito recorrente no nosso dia a dia e um dos sólidos que mais caem nos vestibulares. Por isso, a importância desta aula é absurda e eu preciso demais da sua atenção. Queridos, evidentemente que a primeira coisa a se fazer é definir matematicamente o que é um cilindro. Lógico que no dia a dia você tem várias situações ou vários exemplos de cilindro. Agora, como que eu defino um cilindro? Bom, uma definição simples que eu posso colocar para você é essa aqui. Que o cilindro, ele é um sólido geométrico. Opa, então ele é uma figura espacial, um sólido espacial. Porém, ele vai possuir, assim como o prisma, duas bases paralelas. Só que o prisma, além de ter duas bases paralelas, podem ser polígonos quaisquer. No caso do cilindro, essas duas bases paralelas têm que ser no formato circular. E, evidentemente, que essas bases circulares serão ligadas por um corpo arredondado, por uma superfície de revolução, onde o diâmetro dessa superfície de revolução não irá se alterar em relação aos círculos da base. Ou seja, o raio da base é o mesmo raio dessa superfície circular, dessa superfície de revolução desse corpo arredondado que liga as duas bases de um cilindro. Tiago, então nas entrelinhas eu posso falar que o cilindro é um prisma? Bom, muito vulgar. Não pode. Mas é parecido, estudo é o mesmo. O prisma tem duas bases paralelas iguais. O cilindro também tem duas bases paralelas iguais. A diferença é que lá no prisma pode ser qualquer polígono. E no cilindro tem que ser um cilindro circular. Tem que ser círculos nas bases. Outra diferença é que nos prismas as faces laterais são paralelogramos. Aqui é um corpo arredondado. É um corpo de revolução, um sólido de revolução. Essa palavra é muito importante. Então, queridos, nós temos aqui dois exemplos de um cilindro. O meu cilindro vermelhinho e o meu cilindro azulzinho. Perceba que esse cilindro vermelhinho tem duas bases. A base superior é igual à base inferior. Elas são paralelas. Aqui também, a base superior é igual à base inferior e elas também são paralelas. A diferença é que no vermelho essas bases são justapostas, uma sobre a outra.
E na segunda situação, as bases não são justapostas. Elas são paralelas, mas elas são desalinhadas uma em relação à outra. O que vai dar origem ao entendimento de que o primeiro cilindro é um cilindro circular reto e que a segunda imagem vai ser um cilindro circular oblíquo. Essa é a diferença. Então, entre um reto e um oblíquo. Ainda vamos definir isso também pausadamente, sem pressa, mas eu preciso que você visualize esse desenho e entenda o conceito: duas bases circulares, congruentes e paralelas, e interligadas por um corpo arredondado, onde o diâmetro desse corpo arredondado, onde o diâmetro dessa superfície de revolução não se altera em relação aos círculos que estão na base. Muito importante essa definição e preste bastante atenção nesses desenhos. É evidente que, se eu sei definir, eu tenho que saber estabelecer também quais são os elementos de um cilindro. Evidentemente que os principais elementos de um cilindro estão na base e nas retas que ligam essas bases, os segmentos de retas que ligam essas bases. Claro e evidente que, quando na base eu tenho um círculo, o elemento principal do círculo é o raio. Então, o elemento principal da base vai ser o raio da base ou o raio do cilindro. Evidentemente que a distância entre essas bases também é um elemento importante. Então, eu tenho a base superior e a base inferior, ambos com raio R. A distância entre a base superior e a base inferior é muito importante, nós chamamos de altura. Assim como também é importante a noção da geratriz. Mas, Thiago, quem que é essa geratriz, querido? A geratriz é esses segmentos aqui, ó, paralelos entre si, que ligam as duas bases. Então, esses segmentos paralelos que ligam as duas bases serão chamados de geratrizes. Então, nós temos três elementos principais: o raio, a altura e a geratriz. Geratriz liga as duas bases. A altura, a distância entre as duas bases. E raio, o raio do círculo que está na base do cilindro. Esses três elementos são os elementos principais, os elementos essenciais de um cilindro que você sempre vai ter que buscar no texto, ou buscar nas informações do texto. Então, raio, altura e geratriz serão elementos notáveis dentro de um cilindro. Qualquer uma dessas informações vai ser de grande valia para você fazer o exercício. Evidentemente que eu sei definir e sei estudar os elementos. Agora, eu preciso classificar de uma maneira mais formal os cilindros. Querido, o Thiago já te mostrou o que é um cilindro reto e um cilindro oblíquo. Mas vamos definir isso. Vamos ser formal aqui, pô. Queridos, é evidente que um cilindro reto é aquele cilindro cuja sua geratriz vai ser perpendicular às suas bases. Então, se eu tenho a geratriz perpendicular às bases de um cilindro, eu vou ter um cilindro que é chamado cilindro circular reto. Neste caso, eu posso afirmar que, se a geratriz é perpendicular à base, eu posso afirmar que a altura do cilindro vai ser equivalente à sua geratriz. Nós vamos perceber isso no desenho do slide a seguir. Mas eu já quero que você guarde isso. O cilindro reto, a geratriz, vai fazer também o papel da altura. Observe aqui. Aqui eu tenho um cilindro. Lógico e evidente que esse cilindro, se ele é circular reto, a geratriz é perpendicular às bases. Então, se a geratriz também é perpendicular às bases, eu posso falar que a geratriz tem o mesmo valor da altura desse cilindro. Essa informação é muito, mas olha para mim, muito importante. Olha para mim, muito importante. Não me erra isso. Assim como também é importante a gente entender o conceito de um cilindro oblíquo. Não é muito recorrente nos vestibulares, mas de vez em quando cai. Vai que esse ano cai um cilindro oblíquo. A provinha do piso com cilindro oblíquo inclinado é lindo demais. Então, vamos pensar.
Vamos refletir sobre o cilindro oblíquo. Se o cilindro reto é aquele que a geratriz é perpendicular às bases, o cilindro oblíquo é o contrário. É aquele que a sua geratriz não será perpendicular às bases, ou seja, será inclinada. Formará um ângulo maior do que 90 ou menor do que 90, porque se de um lado é maior que 90, do outro vai ser menor do que 90. Daí se dá o nome de um cilindro oblíquo. E evidentemente que a geratriz agora não vai ser igual à altura. Na verdade, eu posso falar, olha, que a geratriz vai ser maior que a altura. Ai, Tiago, por que? Está no slide aqui. Por que a geratriz vai ser maior que a altura? Querido, presta atenção. Porque se ele é inclinado, para calcular a altura, eu teria que traçar um segmento perpendicular da base superior ao plano da base inferior, que seria esse segmento aqui. Aí você consegue perceber aqui a existência de um triângulozinho retângulo. O Tiago vai te mostrar esse triângulozinho retângulo se você não percebe, mas eu tenho certeza que você vai perceber. Então vamos pensar aqui, ó, que esse segmento verde aqui, ó, é a minha altura. Lógico e evidente que eu tenho um outro segmento ali, não menos importante, muito pelo contrário, muito importante, que é a geratriz. Que a geratriz é essa linha vermelha aqui, ó. Só que essa linha vermelha, que é a geratriz, com a altura H, vai formar com esse segmento aqui embaixo, aqui, ó, amarelo, um triângulozinho retângulo, olha aqui. Um triângulozinho retângulo. E é evidente que a geratriz é a hipotenusa, e a hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo. Por isso que eu posso provar que a geratriz é maior que a altura. Basta visualizar um teorema de Pitágoras, ou uma relação trigonométrica de seno, cosseno e tangente. Se eu conheço esse ângulozinho aqui embaixo, aqui, ó, de inclinação, não sei se eu conheço, estou falando se eu conhecer. Sei lá, ele fala que esse ângulozinho aqui é um ângulozinho de 60 graus, hipotético, só para a gente pensar aqui. Então, dessa forma, eu iria calcular a altura ou a geratriz se eu precisasse dessas relações. Evidentemente que esse sólido também é muito importante, um cilindro circular oblíquo. Bom, resumindo para você, cilindros retos e oblíquos, essa é a visualização que eu quero que você tenha. No reto, a geratriz tem a mesma medida da altura. No oblíquo, a geratriz vai ser maior que a altura. São elementos diferentes, são elementos distintos. E essa visualização é muito importante. Então, classificar se o cilindro é reto ou se o cilindro oblíquo é muito importante para a gente. Beleza, queridos? Bom, evidentemente que se eu sei definir, se eu sei observar os elementos e se eu sei classificar, eu preciso agora entender que o cilindro é um sólido de revolução. Professor, o que é um sólido de revolução? Querido, sólido de revolução é todo sólido que vai ser gerado a partir da rotação de uma determinada figura plana. O cilindro, ele é um sólido de revolução, porque ele pode ser gerado a partir da rotação de uma figura plana. Professor, o que eu tenho que girar para formar um cilindro? Você tem que girar um retângulo. Então, se eu tenho um retângulo e coloco esse retângulo para girar em torno de um de seus lados, então vamos imaginar que aqui eu tenho um retângulo ABCD e coloco esse retângulo ABCD para girar em torno de um dos seus lados, no caso aqui, em torno do lado BC, e esse retângulo, na hora de começar a virar freneticamente, vai gerar uma superfície de revolução. E essa superfície de revolução é a partezinha de fora. Essa superfície de revolução é gerada a partir da rotação desse retângulo, visto em alta rotação freneticamente, vai te dar a noção, vai te dar a visualização desse corpo de revolução chamado de cilindro. Então, quando se fala sólido de revolução, corpo de revolução, eu falo no cilindro como um todo. A superfície de revolução é a partezinha de fora, que seria essa área lateralzinha aqui de fora. Apenas a casca. Imagina a folha, quando você dobra a folha, você forma um cilindro, um corpo. Mas a folha é um sólido
perdão, a folha, né, é uma superfície de revolução desse sólido. Então, isso é muito importante. Por isso que quando se fala em cilindro circular reto, eu falo em cilindro de revolução reta. Por isso que todo cilindro reto é chamado de cilindro de revolução. Ô professor, aquele sólido inclinado lá, o cilindro oblíquo, pode ser uma superfície de revolução? Nananina, não, não pode não. Para ser uma superfície de revolução, tem que ser necessariamente um cilindro circular reto. Entendeu essa revolução, gente? Isso aqui é muito importante para uma provinha do Enem. Isso aqui é muito importante para um vestibular de segunda fase. Então, essa ideia é muito importante. Provinhas da UERJ adoram geometria espacial, adoram pegar isso como base. Beleza? Bom, querido, essa superfície de revolução cilíndrica, ela também pode ser planificada. Então, vamos planificar um cilindro reto. Então, como que eu vou planificar um cilindro reto? Bom, vamos imaginar uma lata de óleo tradicional. Na hora que você pega aquela latinha de óleo e secciona com uma tesoura as suas superfícies laterais, você vai tirar a tampa de cima um círculo, a tampa de baixo outro círculo. E na hora que você tirar os dois círculos, ó, um para cima, um para baixo, e ficar apenas com essa folha cilíndrica aqui, ficar apenas com essa superfície cilíndrica aqui em volta e cortar ela, na hora que você abrir essa superfície de revolução, você vai encontrar um retângulozinho aqui, olha que bonitinho. Então, ao cortar essa superfície de revolução e ao abrir, você vai planificar e vai perceber que é um retângulo. Só que anexado a esse retângulo vai ter dois círculos, um em cima e um embaixo. Então, essa é a planificação que eu preciso que você guarde. Isso é muito importante. Agora, olha que visualização linda. É evidente que esse retângulozinho aqui, ele vai ter a altura A igual à altura do cilindro. E o comprimento desse retângulozinho aqui, por incrível que pareça, vai ser o comprimento do círculo. Porque essa folha aqui, ela vai ser moldada ao redor desse círculo da base. Então, o comprimento do retângulo é o comprimento do círculo que está na base. E essa visualização planificada vai ser muito importante para a gente construir as áreas de um cilindro. Entender o que é a área da base, o que é a área lateral, o que é a área total. Essas informações são importantíssimas para a gente. Precisamos entender isso. Precisamos compreender isso. Então, é isso que o Tiago quer te mostrar, é isso que o Tiago precisa que você visualize. A forma planificada de um cilindro circular reto. Beleza? Tranquilo? Evidentemente que eu também posso estudar secções de um cilindro. E seccionar é igual seccionar um prisma. Você pode fazer cortes oblíquos, paralelos ou transversais. Então, de maneira geral, existem três seções, três tipos de cortes em um cilindro. A secção transversal, a secção meridiana e a secção oblíqua. A secção meridiana é muito comum e muito importante em prova. Mas se a prova quiser dificultar um pouquinho, ele vai trabalhar com a secção oblíqua. Por que não? A secção transversal é bem básica. Vamos começar por ela. Tiago, o que é uma secção transversal? Gente, aquela secção transversal é aquela secção que você passa paralelamente à base. Então, eu tenho aqui um cilindro, base superior, base inferior, tá aqui. Na hora que eu passo uma secção transversal, essa secção transversal, ela é paralela à base. E ao passar essa secção transversal, se a base é um círculo, a secção transversal também vai ser um círculo, de mesma área. Então, a área da secção transversal é igual à área da base. Isso não tem conversa. Por isso que é muito simples, mas guarda, transversal é paralelo a essa base. Então, essa informação é muito importante.
A secção meridiana ela já tem uma importância muito maior, ela tem uma aplicação muito maior. A secção meridiana é quando eu corto perpendicularmente à base. Ah, secção meridiana do cilindro. Eu estou seccionando perpendicularmente à base. Então vamos imaginar que esse cilindro aqui, por exemplo, seja uma paçoquinha. E aí você pega uma faca muito afiadinha, fininha, e vai serrando essa paçoquinha perpendicularmente aos círculos. De cima e embaixo. Na hora que você seccionar isso aqui, você vai ter essa secção aqui, ó, esse corte aqui. Ó. Na hora que você separar a paçoquinha, você vai ver um retângulozinho aqui, ó, que é esse retângulo destacado. Esse retângulozinho aqui é o que nós chamamos de secção meridiana, que vai ser um retângulo. Então, aqui vai ter o comprimento do diâmetro, que é 2R, e aqui vai ter o comprimento, que é a altura, H. Então, essa secção meridiana vai ser um retângulo. Então, a área dele vai ser base vezes altura. A base é o comprimento do diâmetro, 2R. E a altura vai ser a altura do cilindro, H. Então, a área dessa secção seria 2R vezes H. Claro que eu não preciso colocar isso. Mas eu tenho uma observação muito importante. Eu tenho uma característica muito importante aqui. Claro que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Então, se eu estou falando que a secção meridiana aqui é um retângulo, eu tenho que tomar um cuidado. Porque se essa secção meridiana for um quadrado, se essa secção meridiana for quadrada, ou seja, se ela for quadrada, eu tenho que falar que 2R é igual a H. Ou seja, a altura vai ser igual ao diâmetro. Então, se a secção meridiana for um quadrado, isso quer dizer que a altura vai ser igual ao diâmetro, eu posso afirmar, eu posso dizer que esse cilindro vai ser chamado de cilindro equilátero. Aí, a questão às vezes pode começar assim, sabendo que o cilindro equilátero, cuja área total é de 12 pi centímetros quadrados, opa, eu já te dei informação importante, ele é um cilindro equilátero. Quando afirmar para você que o cilindro é equilátero, você tem que lembrar, se o cilindro é equilátero, a secção meridiana é um quadrado. Então, quer dizer que o diâmetro 2R do cilindro vai ser igual à altura H do cilindro. Isso é muito importante. Eu vou repetir. Isso é muito importante. Você vai ter que saber dominar esses conceitos. Então, já vimos a secção transversal, paralela à base, e agora estamos estudando a secção meridiana, perpendicularmente à base. Se a secção meridiana é quadrada, eu posso afirmar que o cilindro é equilátero. Ou seja, a altura do cilindro é igual ao diâmetro desse cilindro. Existe uma outra secção que pode cair, que é chamada de secção oblíqua, ou secção inclinada. Quando eu passo um plano obliquamente em relação à base, ou seja, não vai ser transversal, não vai ser paralelo, vai ser inclinado, não precisa ser perpendicular. Inclinado, entre 0 e 90, é lógico e evidente que eu vou formar aqui essa secção. E essa secção, evidentemente, que vai ser um sólido, vai ser uma figura plana importantíssima, que é chamada de elipse. Então, eu preciso que você guarde isso, que a secção oblíqua vai ser uma elipse. Claro, cortando de geratriz em geratriz. Se eu cortar de geratriz à base, aí já não posso afirmar que vai ser isso. Aí teremos que estudar um pouquinho, né, o que nós chamamos de cônicas, parábolas e hipérboles. Beleza? Não vem ao caso aqui agora. Preciso que você entenda isso. Ponto final. Então vamos guardar que quando eu faço um corte oblíquo, eu vou ter como secção uma secção que é chamada de elipse. Então eu vou ter um raio maior aqui e um raio menor aqui. Ó. Se você não enxerga, o Tiago te mostra as secções. Eu vou ter um raio maior aqui e terei um raio menor nessa direção. Esse é o conceito de elipse. Olha que lindo, velho. Olha que coisa linda.
Muito bonito. Existem uma gama de possibilidades de se cobrar, por exemplo, um cilindro cortado obliquamente para se obter esse tipo de figura aqui. Só a partezinha de baixo, por exemplo, uma vela, quando queima, ela não queima de forma regular. Geralmente ela vai queimar de forma oblíqua. Porque a quantidade de parafina de um lado ou de outro é diferente. Então, um lado queima mais rápido do que o outro. Então, ela ganha esse formato aqui. Aí já pensou se ele pede o volume de uma vela após 4 horas de queima? Olha que lindo seria uma questão dessa. Claro, ele tem que te dar dado, o tempo de queima, não importa. Então, tem bastante possibilidade de cobrar isso aqui. Claro que primeiro você tem que entender, visualizar isso que o Thiago está te mostrando. O nosso papel hoje é isso. Visualizar. Viajar na maionese. Mas essas secções são muito importantes. E é evidente que, como estamos dando matemática, eu preciso fazer cálculo. Porque até agora não teve cálculo nenhum. Até agora foi observações de cortes, de secções. O que eu calculo, então, em um cilindro? É lógico que, como um prisma, o que nós vamos calcular dentro da geometria espacial são áreas e volumes. Só que para a gente visualizar as áreas, nós temos que olhar aquela planificação. Então, eu trouxe essa planificação aqui novamente, porém eu fiz uma redução de tamanho que ficou ruim, mas dá para você entender. Vamos imaginar que aqui você tem um cilindro de altura Hzão e raio Rzão. Ao planificar, eu vou ter 2 círculos, um em cima e um embaixo, e a superfície de revolução, ao cortar, vai ser um retângulo. Lógico que nesse retângulo, o comprimento da base vai ser 2πr. E a altura desse retângulo vai ser a própria altura do cilindro Hzão. Ficou de tamanho diferente porque eu fiz uma redução, ficou mal feita, mas não tinha tempo para refazer aqui. Então é importante essa visualização. Então, querido, coloque seus óculos. Observe atentamente a esse desenho. Quem seria a área da base do cilindro? Filho, é evidente que a área da base vai ser a área de um círculo, porque na base eu tenho um círculo. E desde quando você tinha 11 anos de idade, você sabe que a área de um círculo é πr ao quadrado. Aí, professor, pediu para me calcular a área da base de um círculo, né? Eu errei. Morre. Porque a área de um círculo você tem que saber. É πr ao quadrado. Isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende, né, no ensino fundamental 1. Perdão, ensino fundamental 2. Né? 1 é só de sacanagem, tem coisas que você aprende antes. Mas a área de um círculo, no ensino fundamental 2, lá no que a gente chama, né, antigamente chamava de 5ª série, então você aprende que a área de um círculo é πr ao quadrado, e de lá para cá isso não mudou até hoje. Então, a área de um círculo é πr ao quadrado. Então, pego o raio do círculo, elevo ao quadrado, multiplico por π, achei a área da base. Muito difícil? Não, muito fácil. Professor, como que eu calculo a área lateral? Querido, a área lateral vai ser a área dessa superfície retangular. Não é isso aqui que é a superfície lateral? Ela não vai ser planificada e eu vou obter um retângulo? Então, eu vou falar que a área lateral vai ser a área de um retângulo. E a área de um retângulo é comprimento vezes largura, base vezes altura. Só que o comprimento é 2πr. E a altura é Hzão. Então, é por isso que a área lateral vai ser 2πrh. Professor, tem dificuldade de guardar isso. Visualiza. Professor, eu tenho dificuldade de guardar, mas eu também tenho dificuldade de visualizar. Ferrou. Um ou outro. Beleza? Para quem quer decorar, você pode dar 20 voltas aí na sua sala hoje cantando a música 2πrh, 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 freneticamente. Mas você tem que saber que a área lateral é 2πrh. Não tem conversa. Para quem visualiza a planificação, isso aqui é fichinha. Evidentemente que se eu pego as bases, porque são 2, e somo com a área lateral, eu estou calculando a área total. Então, fazer uma substituição, a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral, assim como é a área total de um prisma.
E se eu substituir, a área da base é πr ao quadrado, então vai ficar 2πr ao quadrado. Mas a área lateral é 2πrh. Então eu posso falar que a área total é 2πr ao quadrado mais 2πrh. Evidente que nessa expressãozinha aqui em cima, na primeira linha, eu posso colocar 2πr em evidência. Então vai ficar 2πr que multiplica R mais H. Essa é a fórmula da área total de um cilindro. Já que você vai usar ela? Se for preciso, eu vou demonstrar. Atenção, PISME! Isso é muito importante. Agora, para a maioria dos vestibulares, eu não tenho que decorar isso não. E nem vou ter que demonstrar, eu vou ter que aplicar. Que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Agora, repito, você tem que saber que a área lateral é 2πrh e que a área da base é πr ao quadrado. Essa é a planificação que a gente precisa. Isso aqui agora, você pega o valor da área da base e multiplica por 2. Adiciona com a área lateral, calcula a área total. Simples. Mas quem vai fazer o PISME, demonstrar isso aqui para achar relações entre R e H é muito importante. E, evidente, que após o estudo de áreas, nós calculamos o quê? Volumes. Agora, o volume de um cilindro é a mesma coisa do volume de um prisma. Vai ser obtido pelo produto da área da base pela altura. Então, o volume é a área da base vezes a altura. Como a área da base é a área de um círculo, o volume vai ser πr ao quadrado vezes h. Ai, Thiago, eu tenho que decorar πr ao quadrado h. Não, tem que decorar que é a área da base vezes a altura. Você já sabe. Você só tem que calcular a área da base separada e substituir. Não tem dificuldade. Agora, esse slide, toma nota. Esse slide é importantíssimo. Você tem que saber calcular a área total de cilindro e você tem que saber calcular volumes de cilindros. Querido, você pode observar que o conteúdo de cilindro é muito simples, é muito objetivo, porém merece a sua atenção. Porque é muito, muito importante. Isso não cai, isso despenca nos vestibulares. Então, conto com a sua dedicação, conto com o seu esforço dentro dos exercícios, porque essa matéria vai cair na sua prova. Beleza? Então, posteriormente a gente volta com mais aulinhas de cilindro, de preferência fazendo exercícios, dando ideias de visualizações que você precisa ter. Beleza? Queridos, até a próxima. Obrigado pela sua atenção e bye, bye.